Oi, gente. Oi, hoje o nosso tema da nossa live é ansiedade no confinamento. Então fica com a gente até o final, que você e deixa seu like, o seu comentário pra gente saber se vocês gostaram, se ficaram com alguma dúvida. Sejam todos bem-vindos. Eu não enxergo, Serginho. R. Souza, Vini, Gin Decore, estamos aí, estamos começando Sejam aqui. Bem-vindos todos. Estamos ao vivo no YouTube, no Hoje Instagram. O tema tá bem legal, a gente preparou e esse tema foi um tema, boa noite, Romeu. A Denise do Romeu. Oi, Denise já foi paciente da gente. Mileto. Peraí. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da nossa live vai ser ansiedade no confinamento, né? E foi um tema que foi sugerido por uma pessoa. Por vocês, né? Então a gente pegou esse tema e também porque a gente está recebendo muito, a gente já recebia muita ansiedade, naturalmente, no consultório. Não, eu tô mexendo aqui no YouTube, gente. Eu tô colocando aqui o YouTube para funcionar porque não foi. Continue aí. Então, como a gente estava falando, então foi um tema sugerido por vocês e dentro desse tema, que é um tema que a gente muito recorrente, né, no consultório, a gente achou que a gente poderia contribuir com vocês nesse sentido e com as informações que a gente tem aí ao longo da vida, né? E Preta das DS entrou. DSS, a Edna entrou, Rose. E, gente. Eu tô achando que é melhor você deixar, assim, eu ver pra lá. E o que mais que a gente pode falar? Vamos animar, porque, né? Se vocês tiverem dúvidas durante a live, a gente pede para vocês usarem esse botãozinho da interrogação, onde tem um balãozinho com a interrogação. Então vocês coloquem suas perguntas lá, porque senão a gente se perde. E aí quem perguntou no começo... YouTube não foi, YouTube deu ruim. E aí vocês vejam... Então pode tirar isso daqui? Ok, pode. Então vocês vejam o que vocês... As perguntas para vocês deixam aqui no balãozinho, porque quem pergunta no começo, a pergunta fica perdida e a gente perde a pergunta. Então deixa a pergunta no balãozinho, que é esse balãozinho com interrogação no meio. Hoje, a nossa meta toda live na quinta-feira, a gente sugere uma meta, né? Uma quantidade de pessoas para ter nessa live, para vocês ganharem alguma coisa, né? Para vocês terem um presente. Então, hoje, qual que vai ser a meta? 50. 50? Vai ser 50. Então, se a gente chegar a 50... No final, a gente tem uma surpresa. Bom, acho que a gente pode falar, porque toda quinta a gente fala. Não, para quem já acompanha as outras sabe qual que é a surpresa, mas para quem é novo vai ser surpresa. Não, acho que a gente pode falar. A surpresa é o seguinte. Vamos falar. Então tá. A surpresa é o seguinte. A surpresa é, no final, se a gente atingir 50 pessoas... A gente vai sortear entre as pessoas participantes que estiverem presentes no final da live uma sessão online com um de nós dois. Isso. Aí fica a escolha de vocês. Então a gente vai tirar 1 hora nesses próximos 7 dias para atender quem está aqui nessa live. E para isso tem que chegar ali aquele númerozinho ali em cima. De olhinhos. De pessoas que estão nessa live tem que chegar a 50. E como que vocês podem fazer, então, para isso acontecer? Tem esse aviãozinho, esse triângulozinho com um risco no meio? Que pra mim é um aviãozinho de papel. Isso. Vocês clicam nesse botãozinho e envia para os seus amigos. Isto.
certo? Então, quem vocês enviam para os amigos, quem você acha que pode ajudar essa live, porque também não adianta mandar para qualquer um e a pessoa não tem interesse na informação, Exato. né? Porque senão você vai parecer aquelas pessoas de corrente que mandam aquelas correntes chatas. Então, você manda para as pessoas que vai ser legal para escutarem sobre esse assunto. E a gente escolheu falar sobre esse assunto porque desde o começo da nossa vida profissional, a gente atende muitas pessoas com ansiedade, né? E isso porque a gente escolheu, dentro da nossa profissão, trabalhar com uma abordagem corporal para melhorar o indivíduo como um todo. E a gente escolheu isso já há mais de 13 anos, 14 anos. 14 anos. Então, há 14 anos, na verdade, a gente pode pôr 15, porque eu acho que o último ano da faculdade a gente já estava muito voltado para isso, nosso TCC, então a gente já começou a colher informações sobre cadeias musculares com Jung. Nós buscamos logo em seguida a microfisioterapia, que é esse trabalho corporal para encontrar as memórias. E aí, desde lá, então, a gente vem estabelecer, além de tudo isso, além de todos os cursos que a gente exaustivamente faz, porque a gente realmente gosta, né, Sérgio? Exato. E aí, a gente quer sempre deixar nossa mochila de ferramentas, nossa mochila de possibilidades para atender o paciente, a gente... mais cheia possível. Então, a gente está sempre procurando informação nova, sempre procurando técnica nova, porque o que serve para um não quer dizer que serve para o outro, não é que uma coisa dá resultado para todos, mas a gente procura o máximo de variedades possíveis para a gente encontrar aquilo que é melhor para vocês, né? Fala. Exato. E como a Freda falou, né, esse tema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico é uma coisa muito recorrente no nosso meio, né, nossa vida profissional. E nesse meio, acho que a gente já atendeu muito mais de 1.000 pessoas com essa questão. Então, acho que isso cria uma segurança pra gente sugerir estratégias que são bem sucedidas, né, pra vocês. Exato. E vamos começar, né, falando aí o que é ansiedade, né, o que seria uma ansiedade. A ansiedade é uma resposta do corpo, né, ao desconhecido, a algo que está acontecendo, vai acontecer lá na frente, mas que eu desconheço. Né? Eu não tenho controle sobre aquilo, eu não tenho controle do que vai acontecer no meu futuro. Mesmo porque o controle é uma coisa ilusória, né? A gente cria uma ilusão que a gente controla todas as variáveis do futuro. Mas isso é o que mais o ansioso ele acaba tendo, né? Ele quer ter controle da situação, ele quer ter controle do que vai acontecer no mundo, que dia que essa pandemia vai acabar. E aí acho que isso que está causando é o excesso de futuro, exatamente. É um excesso de futuro no sentido assim que eu gostaria que o futuro acontecesse dentro daquilo que eu prevejo e dentro daquelas possibilidades que eu acho que são possíveis, sejam elas positivas ou negativas, né? E quando a gente tá na situação de ansiedade, na verdade é uma situação de perda de controle. Então você vê que realmente você não controla a situação, você não controla o futuro. E aí você começa a ter medo daquilo que vai acontecer lá na frente. A principal palavra aí eu acho que é o medo. É a emoção que está por trás desse sentimento, ansiedade, né? Então, para as pessoas entenderem, a palavra é medo. Então, quando a gente, nas lives anteriores, quem acompanhou, viu que a gente sempre faz esse caminho. O que você pensa nessa situação? Como que você sente essa situação? Que emoção que tem por trás dessa situação, né? Exato. Como fisicamente você sente essa emoção? Porque uma coisa é como isso repercute no meu corpo. Outra coisa é qual é a emoção que está por trás dessa minha reação corporal. As pessoas que têm ansiedade, lógico que tem algumas coisas que são comuns, algumas sensações corporais de taquicardia, né, o coração ir acelerado,
mas mesmo esse coração acelerado, para cada pessoa ela vai gerar uma emoção diferente. E é interessante que eu vou falar algumas coisas que eu perguntei nos stories para vocês, o que é ansiedade para vocês na pandemia. Uma pessoa escreveu assim, pensamentos pessimistas e acelerados, como se fossem pensamentos descontrolados. Uma outra pessoa escreveu assim, falta de liberdade, deixar que os pensamentos cavalguem livremente. O outro escreveu medo do incerto, medo do desconhecido, preocupações com o futuro obscuro. E é exatamente isso. Então, quando a gente tem um medo, e o medo ele está configurado dentro de um prazo específico. Então, por exemplo, assim, eu tô com medo que amanhã chova e eu não consiga ir lavar roupa, boa. e eu não consiga lavar roupa, por exemplo. Então, esse tem um prazo para eu sentir medo, né? Agora, quando esse medo não tem prazo, igual a gente está vivendo, a gente sabe quando começou a pandemia, mas a gente não tem noção quando vai acabar. Então, isso é um medo que causa um estresse metabólico, porque o medo... Você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta e eu queria que vocês respondessem aí para mim nos comentários. Para vocês, a ansiedade, ela é só coisa ruim? Ela só tem coisa ruim na ansiedade. Você tá falando da ansiedade ou do medo? Da ansiedade. Especificamente ansiedade. Só existe coisa ruim na ansiedade? Escreve aí pra mim. E como a gente estava falando, não escreve não que eu fico perdida quando você faz isso, por favor. É só... Não precisa não. Pra quem tá entrando agora... o nosso tema da live hoje é a ansiedade no confinamento, né, na quarentena, na pandemia, seja lá como vocês querem colocar aí. Então, a ansiedade é uma coisa, como a gente disse, pode ser uma coisa ruim ou quando que ela vai ser boa? É isso que uma pessoa acabou de escrever. Não, ela pode ser uma coisa boa. A ansiedade, ela pode ser boa. Como? Quando a ansiedade, ela me faz agir para algo, quando ela me faz ser proativo. Muitas vezes eu pergunto isso para os pacientes, né? Como é que a ansiedade ela pode ser boa? A primeira resposta deles é não, a ansiedade só me traz coisa ruim. E conforme a gente vai conversando, o próprio paciente ele vai olhando, não, peraí, a ansiedade, eu consigo, ela me traz mais proatividade, ela me traz mais foco. Então, vamos lá. Isso que o Sérgio está falando é isso, né? O problema acontece quando eu estendo isso por um tempo muito grande e isso se torna mais frequente do que deveria, né? Quando isso se torna mais frequente do que deveria. Então, o que é importante nesse caso é você verificar se o que tem por trás dessa ansiedade é um medo muito intenso ou cristalizado, né? Que tem que ver isso também. Exato, mas aí que vem eu colher a ansiedade ruim, o lado ruim da ansiedade. É basicamente aonde que eu coloco meu foco. Aonde eu vou colocar meu foco da ansiedade? Vai ser no medo que eu estou passando, na incerteza que eu estou passando nesse momento de pandemia, de confinamento, ou vai ser aonde a ansiedade me ajuda? Mas a gente tem que ver assim, que o medo por si só, que o medo é a emoção por trás da ansiedade. O medo, ele é protetivo, ele é um instinto protetor. Então, se eu tenho medo, eu fico alerta para ver se tem uma coisa perto de mim que é perigosa. Se eu tenho medo, meu nariz cheira mais, né? Eu fico mais atento. Então, ele é protetivo, mas como eu disse, o problema é quando ele se estende demais. E quando você não consegue dar uma solução para esse medo. A necessidade dele não é atendida. Ou então você rejeita ou não aceita esse medo, né? Exato.
Então ele se torna positivo dentro de que se você conseguiu solucionar. Então, eu gosto de fazer para o paciente assim, uma distinção entre medo e prudência. Então, o ansioso, se ele pode ser um ansioso prudente, se a gente pode falar assim. Porque se ele tornar isso uma prudência, então ele fala assim, não, eu fiz tudo que eu já me planejei, eu fiz tudo que podia, se sair alguma coisa aqui fora daqui, eu tenho criatividade suficiente para resolver lá na frente. Aí fica melhor, né? Agora, se ele achar que vai dar errado e ele não vai conseguir solucionar, então ele não está dando dando solução para a necessidade dele, né? Então hoje... Que é aí que entra a ansiedade boa. É quando eu dou um foco, uma solução para a solução para essa necessidade, a solução do problema. Eu estou em confinamento, nós estamos em confinamento. O que eu posso fazer para que eu fique mais proativo, já que eu estou em home office? Né? Uma das coisas, por exemplo... se você está em home office, muitas vezes os pacientes vêm e falam assim, eu perdi minha proatividade nessa pandemia. Uma das coisas simples que você pode fazer é colocar a sua roupa de trabalho. É uma coisa simples para se fazer. E a gente também tem que... o que o Sérgio está querendo dizer, que um dos pontos importantes, às vezes, que pode facilitar, é criar rotina. Porque quando você cria uma rotina, então eu troco de roupa, tomo banho, tomo café, ligo o computador, ligo no computador se eu estou trabalhando pelo computador, ou então crio um ritmo de estudo, ou exercício. Quando eu crio uma rotina, eu dou para o cérebro uma sensação de controle da situação, que é exatamente a necessidade sua que não está sendo atendida na ansiedade. E a rotina eu começo aqui, eu acabo aqui. Isso que dá a sensação de controle. Pessoal, também. não tá chegando nem no 20. Que isso, vamos lá, compartilha aí. Senão hoje não teremos. E a gente quer oferecer essa possibilidade para vocês. Então, se vocês apertam esse coraçãozinho aí do lado, o Instagram entrega mais também. Se vocês mandarem no aviãozinho esse aviãozinho para as pessoas que você conhece, também pode ser que a pessoa resolva entrar aqui na live com a gente. E vocês, aí a gente é uma troca, né? Porque a gente tem que manter o equilíbrio, né? Para quem sabe das leis sistêmicas, a gente mantém o equilíbrio de energia e de troca quando eu ofereço uma coisa para vocês e vocês me oferecem alguma coisa, né? Então, quanto mais tiver aqui gente, mais essa informação chega para outras pessoas, vocês ganham e a gente ganha porque a gente está a serviço de vocês, a gente entrega mais o serviço de vocês. Então, compartilha aí com o pessoal, que nós não chegamos nem no 20, para chegar no 50. O que eu tava falando mesmo? Você tava falando do medo... da rotina, né? Isso. Que pode ser uma estratégia que dá a sensação rotina, de controle. Ela é o controle, ela é, na verdade, um trabalho sobre o controle, porque eu vou ter tarefas para serem feitas no meu dia, eu tenho horário para começar, horário para terminar. Eu tenho um passo a passo para ser feito. A gente precisa... a microfisioterapia... manda essa pergunta para eu não esquecer depois, que é muito interessante responder. Manda aqui na interrogaçãozinha aqui. Então, voltando na coisa do medo, quando a gente sente ansiedade, a emoção que tem por trás é o medo. E ela age exatamente no sistema límbico, hipotálamo, hipófise, porque ele dá uma resposta corporal neuroquímica. Então, o que acontece? O cérebro ele libera uma substância que vai lá para uma glândula que fica em cima do rim, chama glândula suprarrenal, né? Para liberar cortisol. Cortisol as pessoas conhecem como hormônio do estresse. O que o cortisol faz? Ele vai fazer com que eu fique alerta. Estresse é isso, meu corpo vai ficar alerta para um certo tipo de atividade,
tá? Então, só que aí, com o passar do tempo, como isso fica crônico, aí esse estresse, esse medo, ele fica muito crônico e aí a gente acaba porque ficando ele com acelera ansiedade. o metabolismo, né? E aí esse metabolismo de estresse, ele durando muito tempo, ele começa a provocar inflamações no corpo, ele aumenta a pressão, porque você fica muito tempo com taquicardia, porque quando a gente está num problema, o corpo entende que você precisa fugir daquele problema ou atacar ou agir. Pensa num animal acuado. Ele faz duas coisas. Ou ele vai fugir, ou ele vai atacar o predador. Agora você imagina se você fica assim o tempo inteiro. Com um predador que você não sabe aonde que ele tá. Que ele pode ser tanto real quanto imaginário. Pro cérebro é a mesma coisa. Então se eu falar assim pra vocês, olha, imagina olha, ali na esquina tem uma lasanha. O seu corpo, a sua boca vai encher de água. Ela enche de água porque é de saliva, porque ela acha que você vai pôr o pedaço da lasanha na sua boca. Então ela já está preparada para a digestão. Não importa que é imaginário. Ele vai salivar da mesma forma que se fosse real. E o corpo, ele reage da mesma forma que se ele estivesse fugindo do problema. Se ele estivesse agindo para o problema. Então, quando a gente está correndo, o que acontece? O coração acelera, a respiração fica mais curta para você trazer mais oxigênio com mais rapidez, a pressão aumenta porque é para levar o máximo de sangue para o seu corpo. Então, imagina você manter isso constantemente, né? O corpo começa uma hora a entrar em burnout, em esgotamento, né? Então, quem já ouviu falar da síndrome de burnout, você está sempre com o metabolismo do medo, o seu corpo todo preparado para reagir desta maneira, né? Para reagir ao medo, reagir ao perigo. Só que imagine, o perigo tá aí e eu não faço a menor ideia de onde que ele está. Ele tá aqui no ambiente, é um vírus que a gente não faz a menor ideia de onde que ele tá. Não consigo ver o meu predador. Meu pai que gosta de ficar falando isso. E aí a gente fica sempre na tensão de que alguém da família pode morrer, de que como que vai ser o futuro depois disso? Será que a gente vai passar? Será que a gente passar alguma crise econômica? Então tudo isso vai se somando. Então se a gente não está na gente, com a gente, né? A gente não consegue criar soluções mentais para esses medos reais ou imaginários, né? Porque a gente tem que levar em conta que quando a gente sente medo, é como se fosse uma lupa que a gente coloca em cima dos problemas. Então, uma coisa que é pequena fica grande, né? Fica muito mais intensa. Então, às vezes a gente passa por um problema que a gente tava com muito medo e depois que passa, fala assim, pô, era só isso. Eu tava com tanto medo, tava com um cagaço muito grande por nada. Porque a gente, a emoção do medo é como se fosse uma lupa que você põe em cima do problema e um problema que era pequenininho fica grandão. Porque imagina, se eu tô com medo e eu preciso sobreviver, quanto maior ficar o meu predador, para que eu possa ver ele, maior é a chance de eu sobreviver. Do que se eu manter aquele predador pequenininho que eu não vou saber para onde que ele vai, por onde ele vai me atacar. Então, essa imagem da lupa que a Fresno usou é fantástica porque é você pegar aquele predador e aumentar. E a gente tem que pensar também que por trás da ansiedade, o medo, essa emoção do medo que existe por trás da ansiedade, ele tem uma outra questão também relacionada, porque ela é um sentimento bloqueante. Bloqueante em que sentido? No sentido de que você fica tão tenso, com os hormônios tão aflorados e uma confusão mental tão grande de ficar pensando no problema, aumentando aquele medo, que você para de criar soluções. Que você está bloqueando, você está dificultando a maneira de ver aquilo, né? E aí você, como sua vista está meio embaçada, a sua vista mental, você não consegue criar soluções. E aí vira um círculo vicioso.
Por isso que esse exercício de olhar para a ansiedade e olhar até para o medo como algo bom para mim, esse exercício ele ajuda você a tirar esse embaçamento da cabeça. Então, E olhar para aquilo como uma coisa boa, como algo que está sendo produzido pelo meu corpo para que, opa, eu tenha algum ganho em cima disso. Entende isso? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Comenta aí, por favor. se vocês já passaram, comenta aí se vocês já passaram uma experiência de vocês terem tanto medo, ficar tão ansioso, que vocês não conseguem nem enxergar como resolve aquele problema. Ou então vocês não conseguem nem sair do lugar, porque vocês não conseguem perceber por onde existe uma saída. E quando passou aquele problema, você falou assim, nossa, era só ter feito aquilo. Comenta aí pra gente se vocês tiveram uma situação dessa daí. Se chegar no 20, eu acho assim, eu já desisti, tô ficando triste. Vamos lá, pessoal. Compartilhe aí com os amigos pra gente entregar mais essa informação para mais pessoas. Existe ansiedade sem medo? Eu não conheço. Eu também não conheço. Não conheço. A ansiedade é um conjunto de sintomas, né? Então é o ataque cardíaco, a sudorese excessiva, a respiração curta, né? A insônia. E todas elas por trás têm uma emoção. E essa emoção é que vai fazer a diferença, né? O que acontece é que às vezes as pessoas confundem essa palavra ansiedade em relação com outros sentimentos que ela tem, outras emoções, né? Chegou a 20, eu quero ver chegar a 40 agora. Então, chegou a 20, a gente vai liberar um PDF para você. Material que a gente criou. Lá no grupo do Telegram, então se você já não está inscrito no nosso grupo do Telegram, vai lá no link na bio, tem. Então você tem que mostrar aqui como é que faz. Peraí. Então, para quem não sabe como é que faz, o Telegram é um aplicativo que você pode baixar e colocar no seu celular, ele não pesa. Ele é bem interessante, porque se você também entrar lá no grupo do Telegram, você vai ter acesso aos outros materiais que a gente já postou. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, no grupo do Telegram, nesse Linktree que tem aqui, tem o grupo do Telegram. Aperta e mostra. Aperta nele. Aí vocês têm aqui, ó. Tem o nosso site, tem para ler o nosso blog, tem uma entrevista na CBM. Lá embaixo, cadê? Onde que ele tá? Aqui, ó. Aqui embaixo tem o nosso grupo do Telegram. Que é só você clicar que você vai sair direto no nosso grupo do Telegram. Raquel, põe a pergunta aqui no interrogaçãozinha que no final a gente responde, viu? Isso, coloca aqui, ó. Tem o lugar de você comentar, do lado tem uma interrogaçãozinha e depois tem o aviãozinho para vocês mandarem para as pessoas. Se é gente, ok? Então, o medo, como a gente estava falando, que essa emoção por trás da... Érica também coloca aqui pra gente. Érica Patrícia. Então, vamos lá. A gente vai chegar agora nesse lugar que a Érica Patrícia falou de como controlar. Eu acho que a boa palavra não é nem controlar. É como eu entender o meu corpo entender a ansiedade, né? E dar soluções para ele, como solucionar as necessidades deles por trás dessa ansiedade, né? Desse medo. E então, o que a gente estava falando mesmo? De amplificar, da lupa. Ah, tá. Do bloqueante. Então, o que a gente tinha perguntado para vocês, quantas pessoas de vocês já passaram por essa sensação assim de estar tão ansioso que não consegue nem perceber as soluções que isso acontece, né? Aí, outra coisa que eu ia falar é, quando a gente se coloca em situações de medo, assim, de ansiedade, a gente começa a gerar crenças limitadoras. Então, a gente também tem que observar isso. Então, se eu tô sentindo medo, que sensação que eu tenho? No que eu tô acreditando que é possível?
e anota, porque isso vai facilitar você a desmontar esse castelo de cartas. Isso, e para chegar na solução para esse problema também. Muitas vezes as nossas crenças limitantes, na hora que a gente começa a analisar, a gente começa a entender essas nossas crenças limitantes, vem aquela, sabe, desenho animado, a luzinha, pim. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, e que é a coisa óbvia, né, para controlar a ansiedade, a primeira coisa é meditar. A gente sempre fala em meditar. Muito chatos, mas é isso. E meditar, não adianta você meditar um dia e nunca mais meditar, porque é igual fazer exercício físico. Não adianta você ir lá na academia uma vez na semana, porque o seu músculo não vai ter nenhum efeito nele. Então, a mesma coisa vale para meditação. Você ir lá e meditar um dia não vai ter efeito sobre a sua mente. Então, é como se fosse a academia da mente. Então, quanto mais você medita, mais o corpo entende que tipo de neuroquímica ele tem que liberar. E quando você estiver diante do perigo, você consegue dar um passo atrás e olhar para o problema de uma maneira prudente. E o melhor e você olha de uma forma diferente para o problema e acha a solução para o problema. A meditação não só, ela é um dos... o ano passado teve 700 artigos publicados a respeito da meditação, na ansiedade e na depressão. De todas as técnicas integrativas, é a que mais tem pesquisa. No último ano. Nos últimos anos foram a que mais tem pesquisa. E viu que também quando a pessoa medita frequentemente, mesmo ela tem menos chance de recidiva, caso ela tenha passado por um tratamento de ansiedade, pânico e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, gente, o quanto que meditação é importante, existe um artigo da Sociedade de Cardiologia Americana comparando a meditação a uma cirurgia cardíaca, de tão bem que ela... de tanto... que ela pode ser benéfica, de curativa pro coração e pra mente. Meditação pode ser do jeito que for mais confortável para você. Pode ser guiada, pode ser de prestar atenção na respiração, pode ser de pensar num mantra, pode ser de... que mais? Contemplativa. Lá uma das dicas que tem lá no material que nós preparamos no PDF é você meditar enquanto você come, porque uma das coisas que a gente também faz no confinamento é comer, descontar a ansiedade na comida, né? Então você comer compulsivamente, porque ali a gente é como se fosse uma necessidade que você está cumprindo do medo da falta lá da frente. É uma descompensação. Uma válvula de escape, é um caminho para aquela sensação de falta que você tem medo de viver lá no futuro. E aí a meditação durante a alimentação, que está bem escrita lá, a gente preparou lá escrita, descrevemos como uma possibilidade. O Ho'oponopono é um tipo de meditação também. Então essa coisa da alimentação é algo que pode ajudar muito para você controlar. Meditação é algo que você foca em algo. Então, a meditação guiada, você está focando no que a pessoa está falando e está seguindo aquele passo a passo. Quando você tem um mantra, você está focando naquele mantra, né? O mantra, ele não é uma coisa mística. Mantra é uma palavra que eu repito. O que é indicado são palavras de 2 sílabas. Exato. E uma falsa ideia que as pessoas têm da meditação é que você não vai pensar em nada, né? Então isso não é real. Eu conheço pessoas que meditam, eu conheço uma pessoa que tem 60 anos e medita desde os 14 anos. E ela, toda vez que medita, ela pensa ou dorme. Ou dorme. Então, é normal isso acontecer, é normal pensar. Você tem oscilações entre prestar atenção no foco que você colocou e ter pensamentos. Ninguém fica sem pensar. O que acontece é o seguinte, gente, é que quando a gente está meditando, a gente está numa calma da mente muito grande
que a gente presta atenção no que a gente está pensando. Mas a gente está pensando o tempo inteiro, a gente não para de pensar. Mas na hora da meditação, como você está naquela calma, você está respirando de uma forma... E vindo para o presente. E vindo para esse presente, você presta atenção no seu pensamento. Então, o treino da meditação é você estar no presente. É você estar no presente, nem no passado, sofrendo frustração porque aquela coisa não aconteceu do jeito que você queria. Que é o depressivo. E nem no futuro, pensando o que vai acontecer, o que pode dar de errado. Que é o ansioso. Né? Ou então, como eu gostaria que fosse lá na frente. Então, tudo isso também pode... Isso é trabalhar a meditação. Meditação você vai trabalhar esses dois fatos, né? Você não estar no passado nem no futuro, você está nesse presente. Então essa é E meditação faz o tempo que você precisar, o tempo que você conseguir. Se você conseguir ficar 1 segundo em meditação, você já está ganhando. Então o que vier e fazer além com disso, frequência. sempre com frequência, sempre com o máximo de assiduidade. De preferência, né, no começo, no mesmo horário, para você manter rotina. Essa coisa da rotina é uma coisa que a gente colocou lá também no... Acho que eu acho. Não, eu tô no lugar errado. A gente colocou lá no PDF. Que é o seguinte, que cuidado também com a rotina, não virar um instrumento contra você, na sua ansiedade. Não cumpri a rotina. Não cumpri a rotina, então aí você começa a ficar ansioso. Rotina tem que ter flexibilidade, você tem que experimentar. Hoje deu certo, amanhã não dá. Então, o que eu posso experimentar? Isso é legal pra mim, isso eu não me sinto bem, eu me sinto presa. Porque cada pessoa é de um jeito. O ideal é você fazer a sua rotina na noite anterior. Você sabe mais ou menos as coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Então você monta na sua agenda, que pode ser no celular, pode ser agenda de papel mesmo. Monta no seu dia seguinte, tal hora eu vou estar fazendo isso, tal hora eu vou estar fazendo aquilo. E conforme vai passando o dia, você vai flexibilizando essa sua agenda. Isso. E outra coisa também, se respeita. Se você não tá cansado, não consegue fazer... Você acordou no dia seguinte e falou assim, não vou fazer nada, vou ficar deitado na cama. Não faz, entendeu? Mas, não, vou ficar deitado na cama por quê, né? Porque eu tô cansado, tô com a cabeça doendo, né? Então respeita também, que às vezes a gente precisa desse descanso, desse recolhimento, né? Agora não, tem que tomar cuidado assim, porque quando a pessoa é depressiva, ela, né? Sim. Então, Não, mas eu tô deitado na cama porque eu tô depressivo ou porque assim, eu tô cansada? Porque eu tô sem motivação, né? Então a gente tem que ver isso daí. Realmente a coisa de comer vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que comem muito e outras pessoas não comem, mas isso diz respeito ao trauma que você viveu. Então, onde esses medos se cristalizaram, como a minha família lidou com esse medo. Então, tudo isso vai caracterizando para cada um como ele lida com esse medo, com essa ansiedade. E eu garanto que tem gente que leu essa sua pergunta, Raquel, e falou assim, nossa, isso aí não tem nada a ver com ansiedade. Deve ter gente que deve ter pensado assim, não, isso não é ansiedade. Não, gente, cada corpo responde de um jeito. Porque cada pessoa viveu aquilo da sua maneira, né? Peraí, só mais um pouquinho. E aí, outra coisa importante é assim, a rotina, que quando a gente pensa em rotina, principalmente para mulher, ela oscila muito, né? Então, assim, porque a mulher, ela tem o ciclo menstrual, e cada momento do ciclo menstrual a gente tá de um jeito, isso não é ruim, isso é bom. Até falei num post disso essa semana, na quarta-feira. Então, assim, a gente... exatamente, tem pessoa que tem dificuldade de seguir rotina. Gente, mas não tentativa e erro, e você ter uma disciplina também para fazer aquilo. Não deu certo hoje? Experimenta vamos de outro jeito. Experimentar amanhã de outro jeito. Vamos experimentar até chegar no meu modelo. Exatamente, porque a sobrecarga de trabalho é muita. E aí você precisa criar estratégias para você também ter um momento seu, porque você não é robô, né? Então se tá exausta, a gente vai ter que pedir ajuda, né?
Porque eu Tem sei que que, ver como é que tá a qualidade o do rede de sono. apoio tá difícil aí pra você, mas sempre levar em conta essas duas coisas, assim, né? O que que eu posso fazer, buscar soluções, usar a criatividade para criar soluções, não ficar judiando de você mesma, né? Às vezes a gente pergunta assim, será que se fosse um animal ou uma outra pessoa, você colocaria ela na situação que você está se colocando? Então essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Então a gente precisa... Coloca a sua pergunta aqui na interrogação para mim, por favor. Então a coisa da rotina, cuidado para ela não se virar contra você, de você depois não acabar se desvalorizando porque você não consegue. E outra coisa também, cuidado para você não, principalmente as mulheres, a gente tem diferentes habilidades e limitações conforme a etapa da vida e também do ciclo menstrual. Então, cada mês a gente é diferente. E isso é bom, porque isso intensifica algumas habilidades e outras já ficam mais mascaradas. Então, presta atenção nisso também. Por isso que é bom ter uma rotina flexível, né? Outra dica também, não ficar vendo muita notícia sobre um assunto. Principalmente Qualquer do Covid. assunto. Principalmente do Covid. Qualquer assunto, política, principalmente política e Covid. Gente, pode ser qualquer coisa, pode ser até... é autoajuda, eu tô vendo muita coisa de autoajuda. Tudo que... A Frésia tem uma frase que eu acho, tudo que é demais é sobra. Tá? Tudo que é excesso é sobra pra gente. Então, é notícia demais, é informação demais, muda a informação, muda o que eu tô buscando. Você pode ver, se você começa a ver muita coisa no Instagram, você começa a receber muita informação daquilo, porque você cai na bolha, você entra naquela bolha. E aí você só fica recebendo aquele tipo de informação. Você recebe informação sobre que o Covid está matando sei lá quantas mil pessoas. Você fica olhando só isso, você só vai ver notícias sobre isso. E aí, o que acontece? Em vez de você pensar em soluções, o medo começa a ser alimentado e aquelas respostas neuroquímicas que a gente tinha falado começa a se acentuar, começa o estresse metabólico e aí você entra naquele aí vem a lupa, né? Aumenta o problema. E o cadeado, você para de ver soluções, né? Começa a ficar bloqueado. E aí você vai ficar... Então, olha só que interessante. O ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação até o próximo primeiro dia. Ele não é só durante a menstruação. Então, se você tem um ciclo de 45 dias, é 45 dias. Se você tem um ciclo de 25 dias, é 25 dias. Qual que é o momento exato do período menstrual que você fica com sono e cansado? Então pode ser o quê? Provavelmente, eu suponho que é no período pré-menstruação, lá no comecinho do sangramento, né? Então, provavelmente você deve ficar mais... Porque é um período que a gente tem uma tendência de ficar mais recolhidas, mais com a gente mesmo, mais introspectivo. Então, não é uma boa época para você sair e fazer amizade, por exemplo. É um momento de reflexão, é um momento que você pode usar para mais leitura. Então, às vezes você pode deixar a época de mais leitura quando estiver perto de menstruar, né? Então, por exemplo, quando a gente está na época da ovulação, é um momento muito bom para criação. Criar novas comidas, criar artesanato, usar a sua criatividade. É um período que você está muito voltado para a criatividade. Se o seu trabalho é um trabalho que detém muito de criatividade, de proatividade, esse momento é o momento onde você fica mais ativa no seu trabalho. Tá. Outra coisa também que a gente dá de dica é você usar os chás a seu favor. Chá de mulungu, erva cidreira, o que mais? Capim, cidreira,
O mulungu, você falou? Falei mulungu. Basicamente são esses três que a gente acaba passando, né? Porque esses três, eles fazem uma liberação química no organismo que te deixa mais calmo. Principalmente o mulungu, quem foi que falou que tem problema com sono? O mulungu, ele é um excelente calmante para o sono, para melhorar a qualidade do sono, né? Então, ele faz liberação no cérebro de melatonina muito grande e isso faz com que o corpo, você consiga relaxar mais. Se travou, gente, é só entrar e sair novamente, que às vezes volta ao normal aí. Se travou, vê se travou para mais gente, avisa a gente. Outra coisa legal que ajuda é fazer. Outra coisa que eu ia dizer, assim, se a pessoa tá com insônia, além do mulungu, antes de dormir, você pode dizer que tá tudo resolvido, que você está segura, que o perigo não vai invadir a sua casa e nem pegar as pessoas que você ama, né? Isso também Chama-se mulungu. Tá tudo escrito no PDF que tá lá no Telegram. Vai ficar lá no Telegram. Então, aproveita e vai lá. Mulungu, para quem nunca tinha ouvido falar sobre isso, é uma planta amazônica, tá? Que ela é um estimulador do sono. Tá? Tá. Vamos para perguntas, que nós temos 15 vamos para minutos. Perguntas. O restante das dicas vai ficar para quem é... Cadê? Desce aqui. Vamos lá. Como posso controlar... Minha ansiedade. Tá lá no PDF. Então, né? eu vou falar rapidinho, ó. Rotina, com flexibilidade, meditação, evitar brigas dentro de casa. A maneira de evitar a briga também tá lá no PDF, que é você criar um inimigo comum. Um inimigo comum. É que aí vocês vão se associar nesse sentido e vai ter menos chance de brigar quando vocês estiverem sozinhos. Que mais que eu vou colocar? Estimular o sistema nervoso parasimpático. Então vocês vão balançar assim. Apertar os olhos, massagem nos olhos. Massagem nos olhos, fazer alongamento assim, apertar esses dois ossinhos aqui da cabeça com muita leveza. Para você participar do Telegram, na nossa bio tem um link lá. Nesse link você entra no nosso grupo do Telegram. Depois no final a gente mostra novamente como é que faz. Fica aí até o final. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Basicamente é isso. É isso. Meditar, respirar e rotina. E tem mais lá que eu não lembro agora. Aqui. Essa daqui, A microfisioterapia tem ligação com a constelação familiar? Na teoria, não. Na teoria, não. A microfisioterapia foi criada por Daniel Grosjean e Patrice Benini, que não sabem nada de constelação familiar. Que são franceses. E não sabem nada. São franceses, não sabem nada de constelação familiar. E a gente sabe disso porque, graças a Deus, a gente foi das primeiras turmas da microfisioterapia. E isso fez com que a gente estabelecesse um contato muito próximo deles, inclusive do Benini, a gente está mais próximo, ele até ligou essa semana, né? Ele está em Madagascar. Tá perto de Madagascar. Então ele está fazendo a quarentena dele lá em Madagascar, que ele já é idoso, e foi cardíaco. E o criador da constelação familiar, que é o Bert Hellinger, ele é um alemão que também não conhece nada de micro. Não conheceu, que já faleceu. E aí, apesar deles não se conhecerem, a gente reconhece, para quem faz micro, consegue perceber alguns elementos dentro da micro que tem algumas referências na constelação. Familiar. Mas o caminho delas é completamente diferente, porque a micro ela é manual, ela vai através do corpo, é só você e o terapeuta presencialmente. E a constelação é você com um grupo ou com os bonequinhos que vão representar os emaranhados inconscientes da sua família. Exato. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. O que é isso aqui? Não.
Atendimentos fora de São Paulo ainda não, porque a gente depois da vacina. Mas é porque a gente mora com 2 idosos, então a gente não pode expor eles, então por isso que os atendimentos fora de São Paulo estão completamente suspensos. Mas a gente está fazendo atendimento online também, né? Então quem quiser, só mandar uma mensagem pra gente fazer atendimento online. O atendimento online não é com microfisioterapia. Não. Isso daqui a gente já falou? Já falou. Já, né? Já falou. 1000 pensamentos. Ajuda crianças com compulsão alimentar, ajuda. A microfisioterapia ajuda nas compulsões de maneira geral. E o que eu ia falar? Não só a dependendo da idade, é possível usar outras técnicas online, né? Se for acima de 8, 10 anos de idade, já é possível a gente fazer online. E presencial, se for abaixo de 5 anos, a gente faz na mãe primeiro, porque as relações são muito próximas, né? E atendimentos presenciais em São Paulo e São Bernardo a gente já está acontecendo. Que mais aqui? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Se não fico doente nunca, não tenho medos. No meu trabalho, 2 pessoas com Covid e eu nada. Que bom, não, né, Raquel? Não quer dizer que você não tem medos. Quer dizer que você sabe lidar com os medos, sabe lidar com o seu corpo, com suas emoções, com tudo aquilo que você está vivendo, tá? Ou aquele medo específico do Covid não é um medo que faz ressonância para você em outras situações da sua vida. É impossível não ter medo, gente. Tá? Você só não tem medo se você tá morto. Porque o medo, como a Freda falou, ele faz parte da nossa biologia. Do nosso instinto. Tá? O problema é ficar alimentando ele de maneira ruim, né? Então, o medo, ele tá relacionado à sobrevivência. Se eu não tenho medo, eu tô morto. Eu tô em risco de vida. Então, imagina aqui, essa pessoa que colocou assim, 1000 pensamentos, tontura, taquicardia, sensação de desmaio. Então, primeira coisa, 1000 pensamentos. Na hora, se você estiver na crise, o que você pode fazer? A técnica de grounding, né? Que é o quê? Você prestar... Ground é aterramento. Então, o que você vai fazer? Você vai... Se você tiver uma pessoa perto de você, você vai pedir ajuda para essa pessoa. E se você estiver sozinho, você pode fazer uma lista, por exemplo, de coisas vermelhas que estão à sua volta. Ou então você ter uma lista pronta de coisas que você gosta na sua cabeça. Ou então você fazer uma lista de, por exemplo, de comidas que você gosta, ou de música. Uma coisa que você pode anotar aí para você fazer é assim, toda vez que você tiver com esses 1000 pensamentos, você vai pensar em... Tô supondo, tá? 5 coisas que eu possa tocar, 4 coisas que eu possa cheirar, 3 coisas que eu possa ver, 2 coisas que eu possa escutar e uma coisa que eu possa... Qual que ficou faltando? Possa degustar. Que aí eu tô estimulando meus 5 sentidos. E aí você tira a atenção desses 1000 pensamentos e volta para o presente. E não fica no futuro pensando que você vai ficar doente, que você vai desmaiar, que as pessoas vão te carregar para algum lugar. Então isso é uma possibilidade. Então, para isso prevenir... não tá no PDF, então anota aí. Então, 1000 pensamentos. Para prevenir, meditar. Para lidar com a crise, fazer o ground, que é isso de fazer uma lista mental. Ou pedir uma pessoa para ficar falando essa lista para você também ajuda. Então anota aí, 5 coisas para tocar, 4 coisas para olhar, 3 coisas para cheirar. Quem quiser tem um post ou manda uma DM, né? Sim. Pode ser? E aí, agora, para lidar com a tontura ou sensação de desmaio, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente começa a hiperventilar. Então a gente começa a respirar muito, né? Isso. Assim.
E aí isso estimula um lugar do sistema nervoso central, que chama bulbo, que vai dar essa sensação de tontura e desmaio. Então o que eu faço? Na hora que eu estiver numa crise, em vez de eu ficar hiperventilando, porque eu fico com medo que não vai faltar ar pra mim, eu vou fazer o quê? Eu solto todo o ar. Solta todo o ar, vai. E faz uma respiração profunda. Prende o ar, 5 segundos E solta. e solta. Então você pode fazer uma conta, assim, por exemplo, na hora de entrar o ar, você pode contar até 4, por exemplo. Por exemplo. Pra não, né? Pode ser? Pode ser. Então, e isso vai ajudar também Então, na taquicardia. Você faz 5 segundos de inspiração, 5 segundos de prender, 5 segundos de soltar o ar. Isso. Então você faz isso. Que aí você vai estimular um nervo no seu corpo, chama-se nervo vago, que é um nervo que ele é basicamente sensorial, ele é basicamente de trabalhar sensações e emoções, tá? E quando você estimula esse nervo, que esse nervo é o maior nervo do seu corpo, e ele passa bem atrás do diafragma, que é o músculo respiratório. Quando você trabalha isso, quando você faz esse movimento respiratório, é como se você fizesse massagem do nervo vago. E aí você consegue se acalmar mais também. Não é à toa que quando você está com problema, você está com insônia, por exemplo, se você faz esse processo respiratório, você consegue se acalmar. Não é basicamente o nervo do coração, ele é o nervo das vísceras. Ele é o principal nervo que faz controle de todas as vísceras do seu corpo. Que são os órgãos. Que são todos os órgãos. Tá? E o coração é um deles. Mas, na verdade, o coração ele tem uma particularidade maior, porque o coração, se pensava muito antes que o coração ele recebia mais informação do cérebro, e hoje já se vê que o coração ele manda muito mais informação para o cérebro do que recebe do cérebro. Então, é por isso que o batimento cardíaco, quando a pessoa tá ansiosa, é a primeira coisa que a pessoa percebe. Quando está ansiosa é que o coração acelera. Por quê? Porque o coração fica mandando informação para o cérebro. Quando você faz esse movimento respiratório, o movimento do pulmão, a ressonância de movimento do pulmão, faz com que o coração ele desacelere. E aí você consegue controlar o batimento cardíaco. Então, antes de acabar, a gente pode estender um pouquinho? Pode ser. Tá. Eu queria fazer uma atividade com vocês. Como a gente não vai dar a sessão, porque a gente não atingiu, mas eu queria deixar para vocês um exercício de possibilidade para vocês saberem lidar com a oportunidade que é ter o medo, que é ter essas situações desafiantes na nossa vida. Não, fica aí, porque você tá falando, é pra você falar, é pra você falar o exercício. Então, eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês mais têm medo na vida de vocês. Escreve num papel a coisa que vocês mais têm medo. Então, todo mundo aí pega um papel, pega lápis e papel, que a gente vai fazer um exercício. Na hora que todo mundo tiver com o papel, nós vamos dar 1 minuto para vocês conseguirem aí. Papel e lápis. Agora. Vai, Catiúcia. Vai lá. Todo mundo. Vocês têm até... Eu ia escrever aqui para todo mundo ver. Não precisa. Escreve no papel. E 30 pessoas na live, mas não chegou a 50, então não vai ter. Não vai ter. Mas a gente quinta que vem tem de novo, tem outra oportunidade. Foi, então vamos, olha. Então nesse papel vocês vão escrever a coisa que vocês mais têm medo. E além de escrever, eu quero que vocês façam um desenho de como esse medo é representado para vocês. Isso.
Quando a gente entende que o medo é uma oportunidade para a gente reencontrar um lugar onde a gente pode ter sido, onde a gente ficou emaranhado ou enroscado, isso pode trazer muitas... É difícil de desenhar, Felipe? Não, ué. O Q1? Não entendi, Catiúcia. A maneira que representar para você. O que representa esse medo? Então, se for o Covid, desenha o Covid do jeito que é para você, não do jeito que seria. Desenha a coisa que você mais tem medo. Meu filho, desenhar dessa coisa. E aí, quando vocês terminarem de desenhar, dá um papel aí. Não, me dá um papel, ó. Ah, esse aqui, ó. Me dá esse papel aqui. Aí vocês vão terminar de desenhar. E vocês vão pegar esse papel e vão fazer uma bolinha assim, ó. E vão fazer uma bolinha. Medo físico ou perda, o que for o medo, não importa. O medo. É o medo. Desenha ele nesse papel. Presta atenção nele e faz uma bolinha assim. Quando vocês já tiverem feito, fala aí. Tá pronta a bolinha para eu saber. Eu posso seguir adiante. Fala aí pra gente. Então, hoje o nosso tema foi isso aí, obrigada. Então, agora vocês vão pegar essa bolinha e vai fechar os olhos, pensar nesse medo, sentir esse medo, amplificar este medo. Felipe, escolhe um medo. Sente esse medo, amplifica e começa a passar ele pelo seu corpo e vai observando as sensações que ele desperta em você. Às vezes vai ser mais fácil para você sentir, às vezes vai ser mais difícil porque você às vezes não tem essa habilidade do sentir muito desenvolvido. Mas vai passando. Passa na cabeça, vê qual a sensação física que ele desperta, se é uma sensação de contrair, de tensão, passa pelo nariz, pelos olhos, pela boca. E no lugar que você perceber que sentiu algo diferente, você para ali e presta bem atenção nessa sensação. Acolhe. Verifica o quanto de verdade é esse medo. Que necessidade você precisa atender a você mesmo. Do que você precisa? Pergunta para você. O que precisa? O que você precisa para que seja solucionado esse medo? O que você precisa para sentir que pode ser solucionado esse medo? Quando você receber a resposta, perceba como essa sensação vai mudando e vai se transformando em outra sensação. E se você conseguir, puder e quiser, fazer um combinado com o seu corpo de que você irá entregar a ele esta necessidade, faça. Combine com ele que você vai dar a ele essa necessidade, vai suprir isto. Percebe como tudo vai se transformando e mudando. E aquela emoção inicial passa a ser de outro tipo.
E na medida em que você vai se sentindo bem, mais leve, vai ficando mais fácil, você afasta a bolinha e vai retornando para este momento. Pronto. Conforme vocês vão voltando, vão falando aí pra gente. Você vê o rostinho de vocês, é bastante desafiante fazer esse exercício, foi muito ousado. Se alguém quiser entrar ao vivo aí para compartilhar o que sentiu. Qual foi a emoção que despertou? Medo de gato. Qual foi a sensação que despertou? Aquilo que você percebeu de diferente, de oportunidade? Se de alguma forma a gente conseguiu atingir algum nível você, então chora, não precisa guardar. Alguém quer entrar aí ao vivo para falar? Bom, então é isso, gente. Espero Obrigado. que tenha sido Não chegamos valioso. na nossa meta, mas esse exercício já valeu para bastante coisa. Bom, mas pra gente não sair zerado, nós vamos fazer o seguinte. Tive essa ideia aqui, nem sei se o Sérgio vai aceitar. Ok. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um post, vai ser um post aleatório. Ah, que legal, Denise, que você sentiu um alívio. A gente vai fazer sensação de liberdade, olha aí que legal. Então, assim, a gente pode transformar o medo em coisas diferentes. E é isso mesmo, Felipe, o corpo inconsciente sabe a resposta que precisa. Aroma e terapia, se sentir o calafrio, precisa ver essa coisa, se não tem uma relação com o medo da morte, né? E vale a pena dar uma olhada. E a gente está aí à disposição de vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um post. Agora, assim que acabar a live, que a gente fechar aqui, a gente vai fazer um post. Uma foto aleatória nossa, não vai ter nem conteúdo, assim. Depois eu edito o conteúdo, coloco outra coisa lá. Só pra gente ajudar, pra não sair no zerado daqui. Então, a gente vai fazer um post e vocês vão, quando a gente acabar aqui, vocês vão ter até amanhã cedo, pode ser? Pode. Até amanhã cedo, para vocês comentarem lá no post. Então vocês podem escrever. O que você. Como é que foi a live? Hashtag. Faz a foto, gente. Hashtag. Fala aí uma coisa. Hashtag. Live incrível. Live incrível. Ou não. Tô feliz no confinamento. Isso, tô boa. tranquilo. Tranquilidade no confinamento. Hashtag tranquilidade. Então faz a foto aí. Faz a foto. Foto. Já tiraram foto aí? Vini. Então, vai ser esse. Coloca lá. Hashtag. Só quem tá aqui na live pra que vai saber. Quem é que tá na live. Então, hashtag tranquilo no confinamento. E marca 2 pessoas. Agora vai. Marca 2 pessoas, é isso aí. A gente tem que dar e receber, né? E aí, olha só. Vocês vão marcar lá. Quando a gente vai fazer um stories. Um stories? Stories. Não, vou fazer uma live bem rápida. Vou chamar a Lívia. Hashtag tranquilidade no confinamento. Lívia que vai escolher a pessoa. Vai escolher um número, eu vou pôr um número naquelas pessoas e Lívia escolhe, tá bom? Tá bom, gente? Dedinho para vocês. Muito obrigada por todos estarem aqui. Tranquilidade. Pode ser tranquilidade, o que vocês quiserem. Qualquer um dos dois, a gente vai saber que vocês vieram dessa live. Ah, outra coisa, mostra aí de novo como é que eu acho que uma Daniela, né, falou como é que entra lá. Como é que vai ser? Como que você entra no Telegram para você... Você vai no nosso perfil, tá? O PDF tá no Telegram.
Então, ele vai mostrar como é que entra no Telegram. Tá aqui, ó, o nosso perfil, nossa bio. Aqui embaixo tem o Linktree, que é o link que tá na nossa bio. Você clica aqui, tem várias coisas, tem o nosso site, tem para vocês marcarem, agendarem consulta com a gente. Tem algumas matérias nossas e esses dois últimos, um é de parcerias e o outro é do nosso Telegram. Então você clica aqui nesse penúltimo que ele vai te mandar para o nosso grupo do Telegram. E aí lá no grupo do Telegram vai estar o arquivo com tipo um resumo da live e 8 sugestões São 8? De como você se prevenir de doidar o cabeção no confinamento, né? Então, tudo certo? Muito obrigada. Que Deus os abençoe muito. Obrigado. Até amanhã. Até quinta-feira que vem. Sugestões para a live. Nós vamos colocar uma caixinha no Stories. Coloca lá pra gente. Será que a menina que deu a sugestão dessa live tá aqui? Nem sei. Muito obrigada, você que sugeriu. Muito obrigado. Espero até mais. ter contribuído na vida de vocês. Tchau.